Você faz o bem e pratica a caridade por desinteresse e espontaneamente? Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar do tema de fazer o bem de forma espontânea, de fazer uma caridade sem pedir nada em troca. Mas antes eu queria pedir para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, pode ter certeza que você ajuda muito a gente a expandir o Espiritismo. Essa é a nossa intenção. Quando a gente fala no assunto de fazer o bem e fazer a caridade sem interesse e espontaneamente, é um pouco difícil para a maioria das pessoas que ainda vivem neste planeta, porque a gente ainda tem muitas falhas e estamos no processo de evolução espiritual. Quando falamos em fazer o bem de forma espontânea, nós queremos dizer que a gente faz isso sem pedir nada em troca, a gente faz de bom grado, de coração. Nem sempre a gente consegue fazer isso, muitas coisas a gente faz porque é socialmente feito, não porque a gente faz porque a gente quer fazer. E quando a gente aprende a fazer algo de coração, a nossa satisfação é muito maior. Muitas vezes a gente tem que fazer algo bom, ou se não uma caridade por obrigação, foi como eu falei, porque é socialmente feito ou aceito pela sociedade. Uma pessoa que tem muita bondade no coração, por exemplo, que sempre fez a caridade e nunca pediu nada em troca, foi Chico Xavier. Só que Chico Xavier era uma grande exceção. Chico Xavier era um espírito muito evoluído, que já atingiu um grau muito alto do seu processo de evolução espiritual, então ele fazia o bem, ele fazia a caridade dele, ele praticava o bem e não pedia nada em troca, nunca pediu nada em troca. Só que, como eu falei, ele é uma exceção. Nós, de forma geral, nós somos os normais. Portanto, a gente sempre vai ajudar, claro, a gente tenta ajudar, mas sempre, às vezes, por trás tem um interesse nosso. Mas só que também você tem que entender o seguinte, só o fato de você praticar o bem, muitas vezes existe um interesse por trás disso, é melhor do que aquele que nem pratica o bem. Então vamos imaginar que são escadinhas. A gente não está lá embaixo totalmente, mas a gente já subiu alguns degraus das escadas e a gente pratica o bem. Muitas vezes a gente pratica de coração, algumas vezes a gente pratica o bem e faz uma caridade pensando no retorno, algo em troca. Não pensando de forma negativa, mas isso é normal na gente. A gente faz algo pensando, poxa, que você queria um retorno disso. Não falando de forma negativa, lá ele faz só porque vai receber algo em troca. Mas é isso porque ainda está no nosso sentimento a gente fazer algo bom e esperar a reciprocidade. O problema é que muitas vezes a gente faz e já espera a reciprocidade. E aí não vem e a gente se decepciona. Isso acontece muito. Comigo acontece muitas vezes isso. Às vezes a gente quer fazer o bem para a pessoa, a gente tenta, a gente faz de tudo e de repente a pessoa não está nem aí com você, a pessoa nem te agradece, a pessoa não liga para você. E aí a gente fica chateado. Isso é um exemplo que a gente faz uma caridade, pratica o bem e a gente espera o retorno e não vem. E aí quando isso acontece, a gente fica frustrado e pensa que nem quer mais fazer o bem para uma situação, uma pessoa X, Y, Z, porque a pessoa é uma ingrata. Sendo que a ingratidão muitas vezes nos causa esse sentimento de decepção. Um exemplo que a gente pode falar aqui é quando, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua família, ou se não, um grupo de pessoas, alguém toma a iniciativa de fazer uma vaquinha para, por exemplo, comprar cobertores ou cestas básicas para doar. As pessoas, quase todas doam, quase todas, praticamente todas doam. Só que no meio dessas pessoas, muitas delas doam porque tem que doar para não ficar chato, para não ficar feio para essa pessoa, porque ela vai pensar, poxa, só eu não doei, vai pegar mal. Esse pensamento, ele existe no nosso ambiente, pode ser com a gente também, com as pessoas ao nosso redor. Isso porque a gente faz por causa da sociedade. Agora, se a gente conseguir fazer isso, nesse exemplo que eu dei, porque a gente quer fazer, nossa, eu estou ajudando, que bom, eu me sinto bem fazendo isso. Porque alguém tomou uma iniciativa e fez essa vaquinha, como eu disse agora, é diferente. Isso a gente tem que tentar na nossa vida. Quando eu digo para a gente tentar fazer o bem, a caridade espontaneamente, não é porque se a gente realizou pensando também na gente, que a gente está fazendo errado. Pelo menos a gente já está fazendo.
Foi como eu falei, pelo menos a gente já está dando um passinho à frente daqueles que nem querem fazer. E aí, para corroborar tudo isso, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta interessante, na pergunta 894. Ele pergunta o seguinte: há pessoas que fazem o bem por impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? E aí a resposta ela é interessante, porque ele fala assim: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. O que ele quer dizer? Os espíritos, essas pessoas que não têm de lutar contra a sua própria vontade para realizar o bem, uma caridade, elas fazem isso porque elas já estão num grau evolutivo muito alto. E aí ele fala que essas pessoas já lutaram e venceram esses sentimentos. E aí ele fala que é por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e parecem tão fáceis. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma caridade, fazendo uma boa ação, a gente pensa assim: eu não consigo ser igual a essa pessoa. Como essa pessoa consegue fazer isso e não quer nada em troca, não recebe nada em troca? Essa pessoa simplesmente faz de coração. Eu não conseguiria fazer isso que essa pessoa faz. A gente se pergunta muitas vezes numa situação dessa, quando a gente vê uma caridade muito boa, uma pessoa fazendo uma coisa boa, e você vê que a pessoa faz de coração e nada em troca ela pede, nada em troca ela quer ganhar. Porque o bem se torna um hábito na vida dessas pessoas que já atingiram um certo grau evolutivo. Essas pessoas simplesmente fazem o bem porque fazem o bem e não tem nenhum sentimento de reciprocidade que elas esperam. Elas simplesmente fazem o bem porque fazem. São poucas pessoas que a gente vê assim hoje na sociedade. Essas pessoas são muito diferenciadas por praticarem o bem sem pedir nada em troca. Tanto é que na resposta ele fala como a gente está longe desta perfeição, como a gente não consegue entender essas ações de praticar o bem, a gente se espanta. Ele mesmo fala no Livro dos Espíritos que a gente fica espantado com isso porque a gente não tem ainda maturidade para compreender essas ações de bondade que as pessoas fazem por espontaneidade. Portanto, eu vou pedir para você: muitas vezes você faz o bem de coração. E muitas vezes você faz o bem porque a sociedade, ela manda você fazer. Independente de tudo, continue fazendo o bem se você puder. Continue fazendo a caridade se você puder. Ora você vai fazer de coração. Ora você vai fazer porque tem que fazer, para ficar bem na sociedade. De qualquer forma, a gente está aqui para evoluir. E certamente vai chegar um dia, seja nessa vida, sejam em outras vidas, que a gente vai praticar o bem como esses espíritos evoluídos que a gente vê pessoas evoluídas praticam. Vamos tentando, vamos fazendo. Vamos dizer que o primeiro passo a gente já deu. A gente já está no segundo, terceiro, quarto passo, porque a gente já pratica o bem. Talvez seria um pouco pior se a gente ainda nem tivesse dado o primeiro passo de realizar a bondade e a caridade. Mesmo assim, todos nós praticaremos a bondade e a caridade por espontaneidade, sem esperar nada em troca. Vai chegar um momento que todos nós faremos isso. Então, vamos tentando. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final. Peço para você novamente se inscrever no canal. Que assim seja.